Tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e seja bem-vindo a mais um Tech Track da equipe Pars Autodesk Brasil. Eu quero muito agradecer aí a presença de todos, para quem estiver chegando, para quem estiver me ouvindo, pode mandar um salve aí no chat, por favor, se estiver chegando um delayzinho, é só dar um atualizar aí na net que a gente vai estar comunicando aí o mais fácil possível, beleza? Bom dia, Edilson, seja bem-vindo, nosso grande irmão aí, Edilson Matias, seja bem-vindo, fico feliz de ver você por aqui. Jucimar da Silva, bom dia, tudo perfeito? Então acho que é isso, vamos embora para mais um Tech Track. Eber Lopes, Fábio Silva e receba, vamos que vamos, galera. Hoje é o seguinte, eu vou falar muito sobre a parte da inteligência utilizada nos programas CADs, ok? Deixa eu só puxar aqui para eu conseguir me organizar no chat e ver as mensagens de vocês. E eu vou tentar coordenar aqui. Fábio Silva, seja bem-vindo. Weber, cara, Weber, hoje eu trouxe uma dúvida da aula de ontem que você tinha puxado, eu acho que vai complementar nossas informações aí com o Fusion e vai valer a pena. Bom, pessoal, já são 11h06 aí, peço primeiramente desculpas por esse pequeno atraso, coisas de internet, então vamos tentar recuperar esse time aí. Pessoal, a nossa meta nesse Tech Track de hoje é falar sobre os conceitos, né, da fundamentação de dados, como iProperties, iPart, iAssembly, o IDW, o iLogic, e eu vou tentar fazer um mix principalmente para o Inventor e o Fusion, tá? Eu vou pular aqui a apresentação desse cara muito bonito, que sou eu. Não vou falar sobre isso, eu já falei ontem. Então, se você perdeu alguma informação, pegue todas as datas, acessem as redes sociais da Pars Brasil, peguem os links, não fique de fora, ok? E deixem as dúvidas no nosso fórum Autodesk Português, na parte de mecânica, na aba Inventor. O link é este, tá? É só acessar Fóruns Autodesk Língua Portuguesa, abram lá a aba Inventor, MFG, postem as suas dúvidas, comentários, agradecimentos, até alguma coisa que você queira ver nos próximos Tech Tracks, beleza? Partiu, e é o seguinte, toda vez que nós modelamos, Leila Chaves, seja muito bem-vinda, minha irmã de Portugal, fico muito feliz de ver você por aqui, seja bem-vinda. Nós temos uma estrutura, né, um modelo praticamente gerado em cima de um software CAD e visualmente nós temos as informações dimensionais, tá? Esse meu modelo 3D, ele nos passa a parte de posicionamento, ele me passa as estruturas relacionadas a elementos de encaixe, mas existem informações que ficam oriundos ao meu arquivo de save, ou seja, o meu IPT. Nós chamamos de metadados. O que seria metadados? Informações como quem foi que criou, a data que criou, quais são os diretórios, quais são as regras, e tudo isso fica implícito dentro do meu arquivo. A Autodesk, ela vem desenvolvendo e vem utilizando uma tecnologia que dentro dos softwares como o próprio Inventor e o Fusion, eu consigo extrair esses dados para posteriormente eu colocar dentro de listas de material ou até mesmo a automatização de um recurso. Hoje eu vou falar sobre regras também, sobre forms, e eu consigo também tirar todas essas informações com mais agilidade. E é essa a nossa métrica hoje, tá? A automatização desses recursos como iProperties, iLogic, iPart e iAssembly. Bom, eu vou direto para os programas, tá? Vou direto para a minha funcionalidade, vamos tentar ganhar um tempinho aqui nessa explicação, que é o seguinte. Como prometido, nas próximas nós vamos falar sobre cálculos de elementos finitos, vamos falar sobre escaneamento 3D, falar sobre manufatura aditiva, e hoje eu estou com aquela pecinha que nós executamos o scanner, nós geramos a malha, e agora eu preciso, tá? Isso aqui a gente não escaneou ainda, mas é um modelo que já foi escaneado, eu preciso gerar algumas informações dentro do meu arquivo. Bom, quando eu trago os meus dados no meu browser, eu encontro aqui uma informação chamada iProperties. Bom, para alguns isso aqui é muito básico, é a coisa mais simples de se utilizar no arquivo, mas para outros a gente consegue elevar o nível de prioridade e colocar regras e cálculos dentro do iProperties. Por que eu estaria fazendo isso? Essa janela é literalmente o DNA ou as informações
do meu modelo 3D. Como eu falei para vocês, são os metadados que eu consigo extrair. Temos abas como, por exemplo, o sumário, que é o título, subtítulo, autor, nesse caso aqui, colocar aqui o meu nome, Daniel, gerenciamento, companhia. Todos os dados relacionados a essa peça ficam salvas dentro do meu iProperties. E aonde que eu vou gerenciar o meu sistema de iProperties? Eu vou literalmente, tá? Eu vou trabalhar com as minhas relações de detalhamento, vou levar para a folha IDW. Consigo criar sistemas customizados. Por exemplo, eu consigo criar uma parametrização de um código que não está cadastrado em nenhuma das abas anteriores, tá? Não existe, e eu consigo levar isso para o meu elemento de detalhamento. Pô, Daniel, isso até que parece algo simplório. Hoje, quando nós tratamos de qualidade de projetos mecânicos, eu falo de ERP, sistemas SAP, sistemas de dados que eu preciso passar para outros setores, como setor de compra, setor de manufatura, setor de corte a laser. Eu preciso levar esses dados e informar isso dentro de documentos. Então, essa extração é muito importante. Bom, eu vou começar aqui um exemplo bem básico, tá? Um arquivo 0, e eu vou criar algumas regras que vão estar vinculadas ao meu iProperties. Como assim, Daniel? Eu vou conseguir gerar títulos e informações com base em dimensional. Vai parecer algo bem simples, mas pensem no futuro do que vocês estão criando, tá? Na peça ou no projeto que vocês estão criando. Eu vou habilitar aqui um esboço, tá? E a nossa dinâmica vai ser construir uma geometria de um retângulo, tá? Eu vou criar aqui uma geometria simples. E para aqueles que estão começando com o Inventor nesse primeiro momento, nós temos uma regra, tá? Que são as ordens de construção das cotas. Toda vez que eu crio uma cota, ele tem uma regra de construção numérica. D0 é a primeira cota. Caso eu altere ou não esse valor, ele sempre vai ser renomeado como D0. Eu posso construir uma segunda regra ou uma segunda cota que ela vai vir numerada como D1 e assim sucessivamente no meu processo. O que isso tem a ver com o meu iProperties e o que tem a ver com a minha lista de material e ERP? Tudo, porque a inteligência e a automação de um processo de desenho, ela começa na construção de um esboço ou um sketch inteligente. Não adianta nada eu pedir para o programa extrair esses meus dados e eu não ter feito a programação por trás dessa minha estrutura. Então, se a pessoa levar isso depois para um elemento, eu não consigo extrair corretamente. Então, vamos começar a dificultar agora a nossa situação. Eu sei que eu tenho 1 hora para apresentar vários recursos, mas eu vou tentar ser o máximo direto possível, tá? Então, dentro aqui das minhas estruturas de trabalho e gerenciamento, eu vou encontrar o meu grupo de parameters ou parametrização. Quando eu habilito essa minha referência, ele me demonstra todos os códigos ou todos os parâmetros que eu tenho aqui relacionado ao meu objeto da peça. Quando eu habilitei o D0, ele trouxe aqui, ó, 36, 82, D1, 22, 57. Essa janela permite que eu faça, por exemplo, a alteração direta dos valores. Eu posso confirmar, o meu desenho é automaticamente atualizado, então eu não preciso perder tempo buscando essas informações. Bom, Daniel, tá lindo você falar isso com 2 cotas. O meu projeto tem mais de 3.000 cotas. Então, a partir de agora, eu vou criar um vínculo, tá? Para eu poder levar para o iLogic, para eu poder levar para o iPart, para levar para o iAssembly, um IDW, o iLogic funcional. Eu tenho algumas regras que são a criação de um parâmetro pessoal. Então, para quem nunca viu a utilização dos parameters, na parte inferior, nessa minha estrutura, eu tenho o item Add Numeric. Eu posso adicionar um texto ou o True and False, que é o quê? Verdadeiro, sim ou não, ou falso e verdadeiro, texto ou numérico. Eu quero fazer uma função parametrizada. Qual que é essa função? Eu vou chamar de lado 1, tá? Que é uma estrutura, ou vamos chamar também, né? Posso chamar de altura 1, ou o que for conveniente para você. Eu não recomendo colocar espaço, tá? Sempre que tiver a separação, coloque um underline para ficar mais prático.
Na frente eu coloco um valor, e aí é subjetivo ao seu projeto. Eu vou colocar aqui 30. Beleza. Eu vou criar um outro objeto e vou chamar aqui de altura 2. E eu vou colocar o valor de 40 milímetros. E aqui eu vou colocar mais um valor que é Alt 1 e vou colocar Alt 2. Por que Alt 1 e Alt 2? Com os valores pré-setados na minha estrutura, eu consigo vincular, por exemplo, um cálculo com a minha função. Eu tenho que digitar exatamente como eu renomeei, Alt 1 mais Alt 2. Quando eu finalizo, eu crio uma parametrização amarrada ou vinculada. Toda vez que eu altero a minha altura 1 ou altero a altura 2, a minha função, o meu resultado, acaba que sendo já alterado como uma expressão numérica. Poderia fazer isso com as cotas padrões do Inventor? Poderia. Agora, eu consigo vir dentro dessa minha cota, tá? E automaticamente, em listas de parâmetros, vincular ele como Alt 1, tá? Ele habilita um FX. E aqui do lado, eu vou colocar a outra estrutura como Alt 2. Pronto, 30 e 40. Quando eu fecho essa minha função, eu vou criar uma terceira linha e colocar a resultante do Alt de somatória, lista de parâmetros, Alt somatória, 70. Toda vez que você agora alterar uma função a um parâmetro, supostamente eu vou colocar aqui 25 e aqui eu vou colocar 16 de altura. O meu resultado vai para 41. Então imaginem vocês projetarem uma máquina que precisa ter uma função numérica com folga, precisa ter uma função numérica com essa minha estrutura ou com essa minha relação de dimensão. É algo muito prático que você vai começar a criar inteligência com o esboço. Mas, Daniel, você começou falando do iProperties e eu não vi isso acontecer no iProperties ainda. Olha que interessante. Eu vou finalizar esse sketch e eu vou colocar um elemento de extrusão, sólido simples. Eu não criei o meu parameters lá atrás. E aí que vem a facilidade e a agilidade de você trabalhar com o meu sistema de cadastro direto na minha cota. Eu não preciso abrir o FX. Eu posso digitar aqui, ó, EXT igual 80. Automaticamente ele reconhece a minha função de extrusão, são funções mais básicas de modelagem, e quando eu faço isso, ele cria dentro do meu manager, que é o gerenciamento, parameters, essa minha estrutura chamada de extrusão. Então, ele não entrou como a criação de parâmetros do usuário na parte inferior, mas ele entrou como um código de EXT dentro do modelo. Então, se eu crio fora do esboço, dentro do parameters, é o do usuário. Se eu crio no modelo, ele fica dentro dos parâmetros já vinculados. Legal. Demos nomes aos bois, demos funções, a inteligência. E agora, vamos supor que eu tenho aqui, então, um iProperties, e eu quero colocar no título, por exemplo, dessa peça, não estamos trabalhando com sistemas de frame, tá? Eu não estou com um sistema lá de criação de perfis Gerdau, perfis metálico. Mas eu quero colocar, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar a função igual, ou seja, uma função matemática, eu vou chamar de perfil, deixa eu só voltar aqui, perfil pars, ok? E aí eu vou colocar as dimensões. Mas da onde que eu vou colocar essas dimensões? Eu vou abrir aqui a nossa sistema de código, né? Vou colocar um sistema de menor e maior aqui, o símbolozinho, e vou colocar aqui, ó, Alt 1, X, Alt 2, vou dar um traço e vou escrever comprimento, e aí eu vou escrever EXT. Mas o título vai ser alterado conforme eu altero o meu esboço dentro do iProperties, criando uma função parametrizada? Exatamente. Quando eu entendo a lógica funcional de um recurso dimensional, ou seja, que ele pode ser extraído, exportado ou manipulado, eu crio esse código, aperto Enter, ele já me passa essa estrutura. Só fazer uma correção. Dentro das minhas funções, eu vou ter que liberar o compartilhamento. Isso é um item que eu preciso até exemplificar, porque quando um parâmetro não é compartilhado, eu não consigo exportar ele para nenhum recurso. Então, eu faço o export e, a partir de agora, todos esses dados podem ser compartilhados em uma região de dados ou estrutura. Então, olha só que interessante. Perfil pars 25 por 16 por comprimento de 80. Ou seja,
Não sou eu que estou digitando o título dessa minha peça. Eu fecho o meu iProperties, finalizo o meu esboço novamente aqui, eu posso voltar no meu esboço, ou simplesmente voltar no Parameters e encontrar esses valores. Altura, vamos supor aqui, colocar um perfil básico, tá? Vamos colocar 20 milímetros por 32, e o comprimento eu vou colocar aqui exatamente 50. Então, 20, 32 e 50. Pronto, o meu perfil já foi atualizado. Quando eu volto para o iProperties e eu habilito essa minha estrutura, lá no meu título foi atualizado. Então, imagina quantas vezes você teve que fazer isso ou teve que alterar esse seu processamento dentro do iProperties para que você tenha lá comprimentos de tubos, comprimentos de mangueira, comprimentos de recursos, sendo que você consegue extrair esses dados com muito mais facilidade. E eu estou automatizando simplesmente por um código. Então, nesse caso, eu consigo ainda voltar para o meu código padrão, tá? Ele habilita essa função de FX e dando uma aula bem rápida sobre esse título ou sobre essas funções. Para habilitar FX dentro dos parâmetros, eu coloco igual, abro a minha função com o símbolo de menor e maior, coloco o que eu desejo, por exemplo, o código de extrusão, que é EXT, e aperto Enter. Pronto, ele rouba aquela informação da minha tabela de FX. Daniel, aonde que você pode utilizar isso? Olha só que interessante, se você tem uma empresa e precisa fazer isso, a Pars consegue te orientar com o melhor programa, qual a melhor solução para você trabalhar. Mas vamos supor que eu não tenha essa visão. Eu vou abrir um recurso, que é o meu template, e eu vou abrir um perfil, teoricamente um perfil aqui de um tubo retangular. Olha só que interessante. Pô, Daniel, mas você já tem lá os frames, já tem as suas estruturas, tem os seus objetos. Por que você cria, então, essa sua referência de um arquivo template? Porque eu tenho pessoas ou clientes, casos de sucesso, que não têm os perfis cadastrados, ele tem toda a biblioteca que vem do AutoCAD, que é importada para o Inventor, que automaticamente volta para o AutoCAD para ser automatizado, que depois eu exporto para o Fusion. Se você perdeu nosso Tech Track de ontem, acesse o canal do YouTube da Pars, assistam, porque eu falei exatamente sobre esse vínculo. Então, indo além, eu consigo, tá, trabalhar com o iProperties com funções muito mais elaboradas. Então, tubo retangular, medida 1, 2 e 3. Os projetos de descrição também ficam vinculados a essa minha estrutura e eu consigo elevar o nível de complexidade. Então, na minha explicação rápida, em 15 minutos aqui, o iProperties é todos os meus dados de metadados, né, informações de inteligência que eu vinculo ao meu projeto. Consigo extrair informações de peso, consigo extrair informações de estruturas, mas a minha lógica aqui nessa aplicação vai ser bem direcionada a dados, tá? A automatização de dados. E aí eu vou entrar agora num processo que pode ser chamado de iPart. O que seria um iPart? Quando eu tenho a criação de um catálogo, tá? Então, só relembrando, passei pelo iProperties, passei pelas minhas funções de inteligência, agora eu vou para o iPart. Eu consigo gerar padrões e tabelas já pré-definidas. Então, o meu cliente ele desenvolveu um perfil que vai ser estudado ou num sistema plástico, ou num sistema de percurso com PEF, com SWIP, só que ele tem variáveis que mudam o diâmetro da extrusora e o comprimento desse plástico. Dentro do iPart, tá? Eu estou na aba Manager, dentro do painel Author, e aqui Create iPart. A função é simples. Eu consigo criar uma nova linha, Insert Row, e aqui eu consigo criar as variáveis. Por exemplo, a primeira peça vai ter 3 de espessura, raio 3, externo 100, aba 60 e aba 240. Eu quero que a espessura do catálogo 2 seja 2 milímetros, a extrusão seja aqui, deixa eu colocar como raio interno 2, eu vou colocar aqui aproximadamente 60, a aba 2 vai ser 20 e aqui a aba 30. A peça 3 vai ter 3 milímetros, aqui vai ter 50 de extrusão e aqui vai ter 32 e aqui vai ter 55. Pronto. Eu estou criando 3 combinações de peças dentro da minha extrusão. Quando eu finalizo e dou o OK, ele me gera agora uma nova peça dependente. Ele me gera no browser, exatamente na nossa árvore de projeto, um elemento de table, que a qualquer momento, imagina você que trabalha com estrutura metálica, que nesse momento eu falo, o perfil é igual, só que agora eu quero que esse perfil ele tenha
50 por 30. Eu vou na peça 2, que eu cadastrei como peça 2, eu dou o Enter e a sua peça automaticamente ela é ajustada. Ou eu vou para a peça número 2, ela aumenta a minha estrutura e diminui a minha extrusão. Então, imagina o tempo que você ganha criando um esboço inteligente. Dica que vale ouro, e eu falo para todo mundo isso, um projeto, um modelo 3D e um recurso bem elaborado começa no esboço. Não adianta eu querer sair modelando, fazendo recurso de Victory, recorte, extrusão. Não, para no esboço e cria inteligência no esboço. Eu consigo elevar esse meu nível de iPart, né, com funções também que são extraídas dentro do meu properties. Por exemplo, se eu tenho uma peça de catálogo, eu quero que, por exemplo, o keyword ou a parte de código ou centro de custo, eu consigo adicionar para que cada peça tenha um centro de custo diferenciado. Então, o centro de custo, que é, por exemplo, quem está financiando a compra desse produto dentro de uma montadora, uma multinacional, vai ser o setor administrativo. Tá? Normalmente é códigos, tá? A peça número 2 vai ser o pessoal da manufatura, tá? E por último, a peça final aqui, eu tenho um cost center que vai ser o pessoal, vamos chamar de TI, tá? Cada um tem aqui o seu setor específico. Quando eu faço isso, ele vai rebater esse metadado, ele vai rebater essa minha informação e automaticamente, ó, o centro de custo foi para o ADM. Por quê? Essa peça está vinculada com o ADM. Se eu habilito a peça número 3, que é o modelo número 3, opa, eu volto lá na minha estrutura, ele mudou o setor para o TI. Então, pensem naquela situação. Nós sempre damos consultoria, a parte está sempre ligada a essa parte de inteligência, e eu falo para vocês que a gente está sempre evoluindo com o conhecimento e com os problemas dos clientes. E eu falo que 90% dos problemas que são gerados nessa dinâmica são porque as pessoas deixam de deixar o processo automático, deixam o processo manual, deixam o processo errôneo e permitem erros acumulativos. Se eu não colocar o código correto, a peça vai ser mandada para o detalhamento errada, não vai ser passada a informação para o setor correto e eu gero um processo todo truncado. Então imagina eu vim aqui agora, a peça número 2, automaticamente eu consigo abrir o meu centro de custo, e quem é o centro de custo? MFG. Então, quando eu falo de iPart, a gente sempre tem lá os tutoriais, eu sempre crio tutoriais da maneira mais direta. Só que eu posso elevar esse meu nível de complexidade. Querem ver só? Então, só nessa primeira meia hora, eu já devo ter dado aquele tiro de informações que você deve estar assim, caramba, quanta coisa. E eu falo para vocês, se tiver informações que a gente precisa repassar, fazer com mais calma, por favor, a gente vai trazer muito conteúdo. Não perca as datas do nosso Tech Track. Novamente, acessem as redes sociais da Pars Brasil, acessem os links, acessem o fórum do Autodesk Brasil, deixem lá os comentários, tá? Porque isso é só uma prévia de muita coisa boa que a gente está trazendo para vocês. Galera, então vamos supor o seguinte, que a partir de agora, eu tenho um processo automatizado. Eu vou abrir um novo arquivo aqui, tá? Eu vou abrir agora um perfil de cantoneira, vou criar essa minha relação e vamos supor que você passou isso para o seu produto. Eu não quero que a pessoa abra a extrusão, não quero que a pessoa abra o esboço, eu não quero que a pessoa abra o manager, mas Daniel, você não quer que a pessoa faça nada? Galera, eu vou falar um negócio aqui que existem recursos que eu não quero que a pessoa ou modifique, ou que ela quebre, ou que ela deixe errado. Eu consigo, então, a partir de agora, evoluir para um sistema chamado iLogic. Peraí, são quantos I's da vida? Porque se fosse lá em Minas é o iPart, iLogic, então eu já estou indo para o terceiro I. Eu vou falar o meu português bem claro aqui. O iProperties são todos os dados de projetos. Eu tenho a minha função de iPart, que ela fica vinculada com processos e informações e dados relacionados a dimensões de catálogo, tá? Eu consigo criar várias peças. E aí, na sequência, eu tenho o meu iLogic. O que seria um iLogic? Eu vou tentar fazer algo em meia hora, mas eu vou tentar ser o mais direto possível, como sempre, que é o seguinte. É uma área pouco explorada por todos os projetistas. Eu falo isso porque toda vez que eu crio algo, e eu sempre estou criando, a gente fica espantado com a expertise. Dentro do nosso browser,
existe uma aba chamada iLogic. Normalmente as pessoas ignoram essa aba, e se essa aba não estiver ligada no seu Inventor, você pode fazer o seguinte, clicar nesse meu recurso de adicionar, tá? Show Tabs, e eu tenho iLogic Log, iLogical Favorite. Eu vou no iLogic. Pronto. Dentro do iLogic eu tenho as regras, a gente vai falar sobre os rules, que são regras, tenho os formulários, Global Forms ou as extensões que eu tenho regras externas, tá? Que são external rules. Mas vamos voltar aqui para o nosso item de forms. Eu gosto de trabalhar com o Inventor com uma área dinâmica, ou seja, eu pego o iLogic, tiro ele aqui da minha aba e jogo ele na parte inferior. Isso é um costume, tá? Aquelas coisas boas que a gente aprende, as pessoas fazendo, eu vou meio que repetindo também, passando para frente. Então, eu mantenho o meu browser e mantenho essa minha peça aqui embaixo. Então, o novo funcionário, a nova equipe de projeto, ela vai ser instruída, tá? E uma equipe de projeto só tem sucesso se for bem instruída e treinada. O que eu faço? Eu venho aqui nesse meu item, ó, cantoneira abas iguais. Novamente, isso é didático. Poderia ser um produto, poderia ser uma peça. Quando eu clico, ele me traz um formulário somente com as informações que eu quero que você altere. Então, vamos supor que eu queira que a pessoa só altere a aba da cantoneira. Eu vou colocar aqui, ó, 3 polegadas. A espessura, para 3 polegadas, vamos trabalhar aí com 1/4, tá? Que é 6,35. O comprimento eu vou colocar 350. E aí eu tenho aqui, ó, uma ilustração de como que é formulado essas minhas cotas aqui dentro. Aqui embaixo eu posso colocar o part number. Vamos supor que eu vou pôr o part number, pars.2704.2201. É um part number que é referenciado à nossa parceira Pars, a data de hoje, sequência 1. Abaixo ele gera para mim uma descrição. Quando eu fecho esse meu formulário, a minha peça está pronta. Então notem que como que eu fiz isso? O que que eu estou trabalhando com o iLogic? Ele vai rebater dentro do meu parameters, tá? Que ele modificou todos os valores já pré-setados no meu parameters, e ele alterou todo o meu elemento chamado de iProperties. Então, sumário, cantoneira abas iguais, 3 polegadas por 1/4. Eu não digitei isso, ele já veio pré-carregado. Project, part number, pars 2704.2201. Mas, Daniel, o Inventor fez isso sozinho? Não, eu criei essa inteligência com base nas funções vinculadas a FX e vinculada ao meu iPart. Então, supostamente, você salvou esse arquivo. Eu quero mudar essa cantoneira. Eu quero colocar uma cantoneira menor, 1 polegada, e aí a espessura vai cair para 1/8, tá? Não vou trabalhar com uma cantoneira muito grande. E o comprimento eu vou trabalhar com 160 milímetros. Fecho, eu vou colocar aqui no part number, vou pôr heavy, tá? 01, que é uma revisão 1. Done. Fechei. Minha cantoneira já mudou. Daniel, mas mudou mesmo? Mudou. Confia em mim, ó. Aqui, ó. 25.4. Por quê? Eu pré-setei com polegada, ele já automaticamente fez a conversão para mim. E o meu elemento de iPart aqui, ó. Pronto. Cantoneira abas iguais, 1 polegada por 1/8. Os projetos já foram atualizados com revisão. E aí você começa a evoluir. Daniel, bonito, lindo, show de bola, mas como que eu crio um formulário? E aí vamos para o truque. Quando eu estou no iLogic, dentro do Forms, eu posso clicar com o botão direito aqui dentro e adicionar novo formulário. Legal. Essa programação ela é bem simples. Por quê? A dinâmica de um formulário do iLogic, ela trabalha com arraste, ou seja, o que eu quero, o que eu vou permitir alterar e quais grupos ele está. Então, de uma maneira bem geral, tá? Eu sei que eu tenho aqui uns 25 minutos ainda para falar sobre várias regras e estruturas. Dentro do parameters, eu tenho as dimensões e tabelas de FX, que vocês viram no comecinho da apresentação do nosso Tech Track. Eu tenho as regras, tenho as estruturas que eu vou criar como externos e VBA e macros, e o iProperties, que são dados do meu produto ao iProperty que eu falei anteriormente. Então, o que eu quero colocar aqui nesse formulário 2? Eu vou colocar description, tá? Vou colocar revision number, vou colocar project. Notem que eu estou clicando e arrastando, ó. Eu não tenho ó, aqui, ó, cost center. Clico, arrasto e jogo. E ele vai criando nessa minha lateral um formulário, tá, de preenchimento automático. Então, o formulário ele é um facilitador do seu sistema de iProperties, e aqui eu posso permanecer com essa regra.
posso gerar grupos. Então, por exemplo, no Toolbox, eu posso criar aqui, ó, Group. Vou jogar, ó, eu estou clicando somente, pessoal, mantendo pressionado e arrastando aqui para a janela. Ele criou um grupo 1. Notem que o formulário aqui agora, ele criou uma segunda aba. E vamos supor que nesse grupo 1 eu queira trabalhar com os parâmetros de medidas. Então, aba, vou jogar no grupo 1 e aba 2, espessura, aqui, ó. Aí você fala, caramba, Daniel, a dinâmica tá fácil, tá tranquilo, mas dentro do formulário, as descrições, numbers, eu não consigo passar para uma cliente de uma forma mais prática? Consegue. Porque desde o nome do formulário, eu vou chamar aqui, ó, parse formulário. Você pode fazer um formulário de cadastro, tá? Form de cadastro. Quando eu clico aqui embaixo, ele já jogou aqui na minha lateral. Description. Ou você pode fazer uma pergunta, né? Coloque a descrição. Beleza, 2 pontos. Revision number, número, revisão. Aí a criatividade, pessoal, o céu é o limite. E eu posso ir mudando, alterando, escrever aqui project ou projeto, né? E automaticamente ele rebate aqui no meu sistema de formulário. Aba e espessura, ele não muda, teoricamente, o meu parâmetro de código, ele muda só o nome. Então, se eu pôr aqui, ó, lateral 01, ele não cria um novo FX, ele mantém como aba 01, isso é somente um visualizador, tá? E aqui eu vou chamar de espessura, tá? Só para ele manter aqui a lógica funcional. Quando eu clico no OK, ele me traz um novo formulário aqui embaixo, ó. Então, parse form cadastro, pimba, cliquei aqui, traz uma janelinha, venho e coloco revision number, 2, projeto, cantoneira, tech track 01, cantoneira, lateral e medida não vou alterar, por quê? Eu posso alterar aqui? Posso, eu posso pôr aqui, ó, sei lá, uma medida em milímetros, 30 milímetros e a espessura por 6 milímetros. Olha lá, ele alterou. Só que essa alteração, ela não está vinculada ao primeiro formulário. Quando eu fecho aqui, ó, pumba, clico no primeiro formulário, ele respeita os meus valores. Ele não sobrepõe só aquele formulário, sobrepõe a tudo. E se eu voltar aqui no formulário, ó, revisão 2, cantoneira TT01, se eu voltar aqui para o iProperties, olha só que maravilha. Cantoneira TT01, parse revisão 1, revisão 2. Opa, tá errado. Eu troco essa revisão para 2 também e automaticamente ela vai colocar no meu outro formulário. Daniel, você tem 2 parâmetros, você tem 2 funções. Você consegue parametrizar uma revisão no customizado? Sim. Eu sei que isso não é muito usual, mas dentro do meu sistema de iProperties, opa, não, how to, não, vem para cá, volta. Olha, já estou dando spoiler da próxima explicação. Vamos para o Fusion 360. Receba. Vamos aqui no Custom. Eu consigo colocar uma parametrização minha. Eu quero criar uma parametrização. Por exemplo, eu quero colocar aqui, por exemplo, teste have. Eu não recomendo que vocês façam nomes tão grandes como eu fiz aqui, tá? E até por isso eu vou pôr aqui have, tá? Só isso. Valor 01. Opa, mas não é 2? Sim, 2. Eu vou adicionar aqui, ó, have 2. Quando eu volto e abro a minha estrutura de parâmetro e descrição, eu posso puxar uma função de código, tá? Abrir essa minha estrutura e colocar aqui, ó, have, eu acho que foi have 1. Deixa eu ver como que eu coloquei. Custom have, foi só isso have. Então vamos voltar lá. Minha memória já está fraca aqui. Have, aperto Enter. Pronto, ele roubou o número da onde? Da minha estrutura de customização. E aqui, ó, have 2. Se eu altero esse valor, por exemplo, para 0,8, eu modifico, volto para o sumário, para o projeto. Opa, deixa eu fechar aqui. Have, aplicar 0,8. Então, imagine eu criar aqui, agora a cantoneira, opa, igual, TT, have, fecho o meu cálculo, aperto Enter 08. Legal. Crio uma inteligência de customização e vou colocar revisão 20. Quantas janelas de revisão você teria que alterar anteriormente? Mais de 5, 6, porque você fica vinculando a parametrização à possibilidade de erro humano. Quando eu modifico, aplico e volto para o projeto, revisão 20. Então percebam que o sistema de iLogic, o sistema de iProperties, o sistema de iPart, está tudo vinculado.
eu consigo elevar esse meu nível de inteligência para a extração de dados no detalhamento. Eu vou tentar fazer com que agora eu fale um pouco sobre o iLogic em regras de código VBA. Mas espera aí, Daniel, o que é um código VBA, o que é uma macro? Bom, quando nós tratamos lá nos primórdios do AutoCAD, nós temos uma linguagem muito deliciosa que é chamada AutoLisp. Hoje mesmo eu estava falando sobre Visual Lisp, que vai muito da interpretação do código. Eu queria muito ter tempo para trazer mais conteúdo sobre essa programação, só que isso aqui, eu não vou mentir para vocês, é um código que eu peguei direto do nosso fórum, tá? Internacional da Autodesk, lá tem muita coisa boa, acessem, coloquei num TXT e agora eu vou levar isso para o nosso detalhamento. Então eu tenho aqui o nosso modelo, que foi escaneado, modelado, tratado, tá? Isso vão ser assuntos das próximas, e eu vou aqui para o meu item da Pars, que é a minha folha. Imagine o seguinte, que essa folha, ela tem agora todos os dados de legenda e dados de produtos vinculados a um formulário. Daniel, você não teria que trazer um produto e esse produto cadastrar automaticamente a legenda? Sim, porque a minha folha de trabalho ela é tão vinculada que eu consigo, dados de legenda, alterar o nome do projeto, o nome do título, a área, o código, desenhado por data, revisão. Quando eu faço essa revisão, altero e mexo nessa data, a minha legenda está sendo alterada. Isso são informações que são oriundas ao meu formato e não ao meu modelo. Porque a data da folha fica vinculado muitas vezes ao meu iProperties do meu modelo, que está vinculado ao meu desenho também do 2D. Então, todos os dados que ficam vinculados ao meu 2D podem ser criados e customizados numa legenda. Então, vamos supor, Daniel, eu tenho o costume na minha empresa de criar uma folha para cada cliente. Não percam tempo, criem uma folha, criem a formatação de uma legenda, criem um logotipo do seu cliente, XYZ, e automaticamente você já tem uma folha pronta. Eu tenho outro cliente, tira a legenda e coloca outra. Quero um formulário pronto, informações de produtos, informações sobre um desenho. Eu posso trazer uma tabela pronta aqui, ó. E eu tenho certeza que muita gente utiliza a parametrização com inserção automática. Coloquei o bloco, esse bloco vai ter que ser preenchido na hora de inserir. Não, eu crio uma formatação do iLogic, crio uma formatação de dados e produtos, e aqui eu coloco capacidade. Vamos colocar aqui, ó, 20 peças, tá? Isso é o que a gente encontra do dia a dia do mercado. A tara é peso, então vou colocar aqui, ó, 250 quilos, comprimento 1.200 milímetros, largura 600 e altura 1.000, tá? Pronto, a minha lista está preenchida. Daniel, se você criasse uma segunda folha, vamos aqui, nova folha, tá? Vamos colocar de novo aquele nosso item de informações do produto, tá? Ele já vai preencher sozinho. Por que ele preencheu sozinho? Porque é um metadado, uma informação que eu vinculei ao meu desenho e não à minha folha. A partir de agora, quando eu mudo o meu produto, tá? Eu consigo puxar aqui, ó, 360 e colocar aqui, ó, 1.280. Eu fecho essa minha parametrização e aí aquela dúvida gigantesca. Será que as outras folhas foram atualizadas? Se você está desse lado aí rindo e fala, cara, eu já sofri muito com isso, para com isso, não precisa se preocupar, é só usar a inteligência do grupo Y, o iProperties, o iPart, o iAssembly, beleza? Volto para a folha número 1, ó, 360, 1.280, volto para a folha número 1, já atualizou. Quantas vezes eu mandei desenho errado porque esqueci de atualizar a legenda na folha número 5? É algo que eu não crio mais. E aí eu vou chegar num nível que aí eu vou dar uma explanada sobre regras, tá? Sobre formulários de regras. Supostamente eu vou trazer aqui uma peça, um modelo 3D, vou trabalhar aqui numa escala de 1 para 15, eu sou tenho toque para essas coisas, as regras da BNT eu sempre coloco nas escalas padrões. E aí eu vou executar um corte nessa minha folha, tá? E vou puxar para cá e automaticamente ele vem com o código F. Eita, por que veio com o código F? Porque eu simulei um erro muito comum nas empresas. As pessoas, ao invés de ficar criando um template, criando uma padronização dentro dos nossos sistemas de organização, publisher, servidores, eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V do arquivo, e aí você acaba tendo que ficar renomeando. E aí você vai vir aqui, ó, e vai renomear com a letra A. Jogue a primeira pedra para quem nunca fez isso. Eu vou fazer um segundo corte aqui, ó. E aí automaticamente ele vai para o quê? Para o G.
Opa, mas eu fiz o corte errado. Eu vou clicar aqui e deletar, ele vai sair com esse meu corte. Eu vou puxar uma seção de novo, aí você pensa, ele vai fazer o G de novo. Mentira, mentira, ele vai trazer o H. E aí começa aquela briga ferrenha de você ter que ficar perdendo tempo de clicar em vista por vista e ficar mudando manualmente detalhe por detalhe, corte por corte. E aí eu vou dificultar um pouquinho mais aqui, ó, vou fazer mais 2 cortes, tá? Essa peça realmente ficou bonita. Quando eu falar sobre o scanner, eu vou falar um pouquinho sobre... Opa, cortei errado. Sobre como tratar a malha e os cálculos de elementos finitos vão ser tratados exatamente com esse ponto, né, com os cálculos. Eu sei que essa peça aguenta mais de 50 quilos, que é uma peça plástica pequenininha, mas muito forte. Olha só que interessante, eu tenho agora 4 cortes. Caramba, o que eu posso fazer? Dentro do meu sistema, tá, de gerenciamento, que é a mesma aba que a gente estava trabalhando anteriormente, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Deixem nos comentários, eu estou lendo aqui os comentários, por favor, nem que seja assim, cara, tá legal, me dá um feedback que eu vou lendo depois, tá? Manager, eu vou adicionar uma regra, um rule, add rule. E o que essa regra permite? Eu vou colocar aqui como regra de rename ou renomear vista. É o nome da regra, ponto. Ele vai permitir que eu abra uma programação. E eu falo sempre para todo mundo, programação VBA, programação Lisp, programação de macro é uma receita de bolo, é um processamento de dados e informações sequenciais. Então, aqui do lado das regras, eu já tenho as receitas de bolo pronta. Eu pego aqui a part, eu quero change run, trocar a linha, 2 cliques, ele já puxa o meu código. É tão prático trabalhar com essas referências que a Autodesk permite que você consiga trabalhar com esses dados. O que eu queria fazer aqui, tá? Eu vou pegar um código pronto, tá? Isso aqui, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou copiar esse código, não é criação minha, eu peguei do site da Autodesk, vou rodar aqui dentro. Então, a pessoa, ela criou um código, tá? Todo programável aqui, tudo bonitinho, e eu vou salvar essa regra. E o que vai acontecer? Dentro do meu sistema de iLogic, tá? Novamente aqui, ó, iLogic, eu vou encontrar a regra nova, renomear vista. E o que ele faz? Quando eu clico no rodar, ou seja, run rule, ou seja, rodar essa regra, olha que legal. Ele renomeou todos os cortes. Caraca, peraí, não estava errado? Estava, A, B, C, D. Imagina vocês aí na área de projeto de vocês terem que ficar renomeando vista por vista. Então, a automatização do seu processo mecânico, ele só depende da forma que você entende o seu projeto, de como que você entende essa sua matemática, né, vamos chamar assim, de processamento, e aí você acaba aqui se estressando. Para quem viu a apresentação de ontem, um dos pontos que eu queria focar, tinha lucro, tempo, retrabalho, mas o que eu foquei é o estresse. E eu já passei por isso, de ficar clicando em vista por vista. Joga a primeira pedra que nunca fez isso. Então, com regras no meu iLogic, eu consigo padronizar tudo esse meu perfil. Então, dando uma pincelada antes que eu troque para o Fusion, antes que a gente passe para um ponto que ficou pendente aí na aula passada, eu vou ler os comentários já, é o seguinte. Então, pincelada rápida, tá? Eu tenho como criar um sistema de vínculo com peças no meu esboço, chamadas, tá, de iPart, tá, que é a minha estrutura, que eu crio o meu esboço com os códigos e o iPart permite eu criar um catálogo. Esse catálogo ele pode ser ajustável conforme a sua necessidade, desde dados dimensionais, como dados de peça, ou iFeatures, ou recursos que você tem aqui para trazer com furação, threads, os planos de trabalho e assim por diante. Bom, dentro dessa estrutura, eu vinculo ele ao iProperties, então eu crio nomes inteligentes utilizando funções FX, tá? É só colocar o igual e puxar aqui a minha estrutura de inteligência. Posteriormente, eu consigo elevar o meu nível de detalhamento e criar formulários aonde eu consigo mudar isso só abrindo o arquivo. Só que quando eu pego, por exemplo, uma cantoneira, eu estou fazendo de uma peça bem simplória. Mas se você abrir, por exemplo, um tubo quadrado da minha estrutura de biblioteca, o que vai acontecer? Já vai existir um formulário para o tubo quadrado. Eu clico no formulário tubo quadrado e ele já me traz todos os dados. Eu consigo criar código, rastreio, dimensões, então vou pôr aqui, ó, 20 por 1,5, tá? 1,5.
Pronto. Automaticamente ele já alterou os meus dados, 20 para 1,5, eu quero 40 por 1,5. Pronto. Altero o meu valor, 40 por 1,5. Trabalho com o meu iProperties, já está corrigido, quadrado 40 por 1,5. Pronto, acabou, vocês não têm que fazer mais nada, somente isso, tá? E aí, deixa eu dar uma lida rapidinho aqui nos comentários. Leila, tudo que eu estou precisando. Leila, tamo junto aí para poder te ensinar isso aqui, fico feliz. Lucas, eu estou curtindo, queria ver se conseguisse fazer lista de quantitativo de um conjunto gigante pelo iLogic. Dá para fazer. A única coisa que você vai ter que fazer, Lucas, e aí é uma recomendação minha, antes de criar qualquer lista de material, entrar no seu Style Editor, tá? E vincular as suas funções. Por exemplo, o Style Editor é um pouquinho lento para carregar, mas depois que ele abre, eu vou trazer aqui o Part List, tá? E aqui eu tenho uma estrutura pronta, já pré-carregada, e eu vinculo os meus títulos e descrições. Por exemplo, se eu abro a minha função de title, eu substituo ele por uma função e eu crio um valor de troca. Deixa eu ver se tem aqui, eu acho que deixa eu puxar para cá, eu acho que eu tenho aqui massa, material, comprimento. Eu acho que é o comprimento que eu vinculei a uma estrutura de extrusão. Eu crio a função extrusão dentro da minha peça, eu crio uma tabela com um formulário com o sistema de iLogic, puxo ele como um sistema de comprimento, que é uma customização, e a minha tabela já sai pronta com esses meus dados. Basicamente, com o comprimento de corte, eu posso criar um novo parâmetro, tá? Então, column chooser, supostamente, tá? Uma montagem gigante, new property. Eu vou criar um parâmetro que eu sei que essa peça tem que ter, chamada de medida 1. Dou um OK. Essa medida 1 agora vai ser adicionada na minha coluna, então med1, só que o med1 é só ilustrativo como nome, mas se eu clicar aqui, eu vou substituir ele por um valor vinculado ao meu browser de properties. E aí eu vou buscar ele vinculado ao meu modelo, tá? Ao meu design ou tracking properties. Eu posso puxar todos. E aí eu vou ter que localizar aquela minha extrusão, a minha medida 1. Se ele não existe, eu crio um e carrego junto. Então, nesse caso, med1, ele vai vincular e ele vai buscar, aí já tem uma referência, ele vai buscar esse meu dado. Então, nessa estrutura, eu consigo criar a customização dos formulários, dos dados, o med1, e aí eu consigo trazer. Se eu não me engano, eu acho que ele deve estar aqui como med1 também. Aqui, ó, med1, tá? Aí ele vai puxar a minha medida 1. First value, eu não vou fazer somatórias, e todas as suas montagens gigantescas vão ser feitas antes da programação dentro da onde? Do Style Editor, dentro do Part List, cria-se a programação. Eu vou falar bem a verdade, Lucas, eu sempre encontro o pessoal xingando porque vai fazer a tabela, vai fazer uma lista de material e acaba aqui falando, a tabela do Inventor, ela é bem simples. Lógico, ela não sabe o que você projeta. Com o Inventor eu projeto um carro, um avião, um foguete, uma máquina agrícola, um portão, uma estrutura metálica, vidro. Então eu tenho que criar a minha característica de DNA com essa referência antes de habilitar essa sua estrutura de dados, tá? Então precisa sim se perder um tempo na hora de programar. Edilson, meu irmão, esses dias passei uma programação dessas no grupo para salvar as folhas em PDF. Cara, isso é muito bom. Pessoal, nós temos um grupo oficial de discussão no Telegram da Autodesk. Disso, se você tiver por aí ainda, quiser colocar o link aqui no chat para o pessoal acessar. Oficialmente nós temos esse grupo de Inventor. A Autodesk ela tem, né, os grupos. Eu sou o group leader desse e o Edilson ele é o nosso colaborador também. Ele é um outro coordenador voltado desse grupo. E lá nós trocamos informações igual um grupo de mensagem do WhatsApp. O Telegram é melhor devido à quantidade de pessoas. Faço convite para o pessoal da Pars também, temos os canais diretos dos fóruns, mas lá é uma coisa um pouquinho mais informal relacionada a esses truques e dicas. Se vocês depois quiserem entrar, a Autodesk tem um site que você consegue vincular, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Autodesk Groups Network. É um site onde você consegue buscar na sua região ou no país onde você está, grupos conforme os programas que você usa. Então, se você quer, por exemplo, um grupo de informações na região da Bahia, São Paulo, você consegue escolher a região que você está e aqui escolher qual grupo que você deseja participar. Nós estamos aqui na região do Brasil, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui, All Product, Austrália, mas aqui é coisinha rápida. Deixa eu ver, linguagem português, vamos filtrar aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui, ó, Telegram, grupo 5,
Grupos Autodesk Fusion, aqui, ó, esse é o nosso grupo, Grupo Projetos Mecânicos Autodesk Inventor Fusion. Você vai clicar aqui e automaticamente ele vai te passar para os links que você precisa acessar. Então é um grupo oficial Autodesk, tá? Fiquem tranquilos com isso. Bom, para a gente poder finalizar, nós temos aqui a relação, então, de inteligência vinculada a todos esses dados. Daniel, mas eu fui agora inserido na minha programação com o Fusion 360. Eu tenho isso dentro do Fusion? Tem. O Fusion, ele é um dos carros-chefes agora na parte de mecânica, e eu consigo trabalhar totalmente com a mesma lógica utilizando o FX Parameters. Então, todos os dados que eu expliquei para vocês anteriormente, eu consigo puxar aqui, ó, na minha função do meu sistema de construção de medidas, esboço, sem problema nenhum, tá? Eu sei que está acabando o tempo, falta só uns 5 minutos, mas eu quero ser o mais direto possível novamente. Ontem, se eu não me engano, foi o Weber Lopes, se não foi, peço desculpa, eu não me lembro, mas a questão que você tinha perguntado era se eu consigo fazer uma tabela de dados em cima do meu Fusion. Consigo. Uma vez que eu faço um desenho e habilito o design, tá? Deixa eu só salvar esse modelo. Ele vai perguntar se eu quero extrair dados de subconjuntos, de peças, de dados. Então, vou só esperar ele processar aqui. Eu vou gerar uma vista dessa... Essa montagem é uma montagem de sample, tá? Que a gente tem dentro do Fusion 360. Não vou me preocupar com as dimensões, tá? Não quero puxar cotas, mas eu quero só trazer a mesma inteligência, tá? Que eu fiz lá do Inventor. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou trazer aqui o comando table e automaticamente, ó, ele vai trazer uma tabela do quê? Tipo de tabela automática, Custom Table, Part List, Bend Table, Role Table, Revision Table. Eu vou para a Part List. Quando eu clico, ficou um pouquinho maior que a folha, eu vou clicar fora. Pronto. Ele me traz a lista de material com os itens, quantidades, o Part Number dessa minha tabela, dessa minha peça, né? Tenho aqui a descrição, tenho o material, e aí eu vou agregando informações conforme a minha necessidade. E aí, o próprio Fusion já cria, óbvio que nesse caso aqui ele deu uma bagunçadela aqui sobre os balões, eu consigo reorganizar esses balões de uma maneira mais fácil. Então, respondendo a dúvida que ficou no ar ontem, verdade, Eber, a sua foi sobre o nesting, a sua eu vou trazer, mas eu peço até desculpa, mas alguém tinha comentado sobre tabelas, eu achei que tinha sido você. Do nesting vai ser os de CAM, que a gente vai fazer sobre a manufatura. Então é isso, pessoal. Novamente, nossa, o tempo aqui para mim voou, parece que eu abri um portal, um lapso, que eu entrei às 11 e saí agora meio-dia. Eu fico feliz de poder estar participando e fazendo essa parceria com a Pars, de poder trazer um conteúdo. Eu quero repetir mais vezes esses encontros com vocês, quero reforçar. Semana que vem nós já temos um encontro programado, tá? No dia, deixa eu abrir aqui a nossa agenda, para vocês que já estão cadastrados nas nossas palestras, já vão receber o comunicado, dia 3 de maio, às 11 horas da manhã, tá? Na terça-feira que vem, e depois, dia 4, só para acelerar, dia 3 e dia 4, eu vou falar sobre cálculos e elementos finitos, tá? Até mesmo cálculo, ó, dando spoiler, para vocês não fugirem, tá? Eu vou falar sobre cálculo hidroestático. Como assim, Daniel? Isso o Inventor não tem. Exatamente. Dentro do Fusion agora eu consigo habilitar um estudo ou um sistema onde eu consigo habilitar ou representar uma força de coluna d'água em cima de um produto. Vamos supor que eu estou projetando uma piscina, projetando... Eita lasqueira, eu não consegui rodar os dois juntos. Que eu consiga fazer a minha estrutura em cima do meu objeto. Então, Hydrostatic Pressure eu consigo habilitar e em cima disso aqui eu consigo trabalhar com os meus cálculos de coluna d'água. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Eu peço desculpa pelo atraso que eu tive aqui de 5 minutinhos, tá? Mas eu tentei recuperar o tempo. Para vocês que querem tirar mais dúvidas, podem colocar lá nos fóruns do Inventor. Eu queria deixar aqui, então, um agradecimento ao Guilherme da Pars, a toda a equipe Pars Brasil, deixar o meu agradecimento também, deixa eu parar de compartilhar aqui, stop share, deixar o meu agradecimento a toda a equipe aí que nos ajudou nessa construção de palestras e a todos que estão nos assistindo, a todo mundo que está aí acompanhando.